Esses dias estava rolando mais uma discussão no Twitter, o esgoto da internet, a respeito dos protestantes que não são protestantes. Uma das maiores acusações que alguns católicos fazem contra protestantes é que nós somos muito divididos, pouco unidos e... Bom, isso é parcialmente verdade. Parcialmente porque os católicos geralmente não entendem como os protestantes veem a igreja como instituição. E também porque eles brigam entre si o tempo inteiro, seja entre sede vacantistas, tradicionalistas radicais, renovação carismática, Centro Dom Bosco e etc. Mas esse vídeo não é sobre o catolicismo. Vocês merecem um vídeo só pra vocês, mas não é esse aqui. Nesse vídeo eu queria abordar aqui o que é ser um protestante, porque junto dessa acusação também vem aquele papo de as igrejas protestantes parecem boates, não tem tradição, a arquitetura é feia, não tem isso, não tem aquilo. Mas geralmente o que acontece é que muitas pessoas pegam grupos supostamente protestantes e colocam tudo no mesmo balaio. Então o sujeito pega o Testemunho de Jeová, neopentecostal, adventista, mormon e coloca como se fosse tudo a mesma coisa. O cara faz uma verdadeira salada gospel, sendo que não é porque você não é católico que você é necessariamente um protestante. Mas esses grupos surgiram por causa da reforma. Tá feliz, Lutero? Não, amiguinho, Lutero provavelmente não estaria feliz. A gente deve lembrar como ele ficou furioso com os anabatistas por se afastarem da tradição, ao ponto de condenar eles à morte. Além disso, grupos e seitas sempre existiram antes da reforma. Seja os nestorianos, os arianos e até no tempo apostólico, Paulo abre a carta dele aos Gálatas dizendo: estou impressionado com a rapidez que vocês se desviaram. Então não, é um argumento muito falacioso você querer associar essa galera com o protestantismo. Apesar de que muitos deles gostam de ostentar o nome de protestantes. Assim como na época de Agostinho, existiam muitos que queriam ostentar o título de católico. O próprio nome de católico, que, não sem razão, em meio a tantas heresias, a igreja se manteve, de modo que, embora todos os hereges queiram ser chamados de católicos, quando um estranho pergunta onde a igreja católica se reúne, nenhum herege se aventurará a apontar para sua própria capela ou casa. As coisas ficam ainda piores quando a gente olha pro Twitter e vê um monte de protestante de internet que começou a tacar pedra em batista e metodista porque eles não são os protestantes de verdade, sendo que boa parte dessa galera só assistiu uns vídeos do Redeem Zoomer e nunca leu um parágrafo de Lutero. E isso também é verdade pros católicos, tá? Aqui no Brasil simplesmente não existe discussão séria a respeito de protestantismo e catolicismo. Eu tô cansado de ver católico na net usando os mesmos argumentos que ele copia e cola lá do Paulo Ricardo ou do Santa Carona. Com todo respeito a eles, tá? Eles são muito gente boa. É sempre as mesmas citações da patrística que ele não leu ou as mesmas acusações contra os reformadores que ele também não leu. Ser um protestante não é só concordar com os 5 solas. Ser um protestante é estar dentro da tradição protestante. E isso se dá dentro de igrejas que, adivinhem só, vieram da reforma protestante. É o caso da luterana, da presbiteriana, da anglicana e mais indiretamente dos movimentos batistas e metodistas. Porém, com ressalvas. As igrejas batistas são um verdadeiro arraial, vamos combinar. Por eles não terem uma confissão de fé fixa, que nem todas as outras igrejas reformadas, igrejas batistas são muito 8 ou 80, variando muito na opinião do pastor local. Numa igreja presbiteriana, isso não acontece. Elas têm como base a confissão de fé, no caso de Westminster, então a opinião da igreja é baseada na confissão de fé. Já as igrejas batistas, elas até têm confissões de fé, mas elas foram negligenciadas ao longo do tempo. Então, sim, existem algumas igrejas batistas que estão mais para evangélicas do que para protestantes de fato. Tudo isso porque eles argumentam que, mas nós concordamos com os 5 solas da reforma. Somente as escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, glória a Deus somente. Alguns desses protestantes mais tradicionalistas parece que querem ressignificar o que significam esses solas. Então eles vão dizer que escritura e tradição são 2 fontes de autoridade, mas geralmente essas pessoas gostam mais de tradição do que de Jesus. O camarada gosta de arte clássica, gosta de arquitetura, gosta de discutir teologia na internet. Ele sabe mais de bula papal do que de Bíblia, e por isso ele quer ser chamado de protestante, porque ser protestante é legal, ser protestante é based. O cara só falta ter um ataque cardíaco quando vê Lutero falando coisas como: ao entrar no debate, prometes que tratarás da questão baseado nas escrituras canônicas, visto que Lutero não se sujeita à autoridade de nenhum outro escritor. Isso me agrada e aceito a promessa, embora não o prometas porque julgas que esses escritores sejam inúteis para a causa em questão, mas para não assumir um trabalho
trabalho em vão, pois não aprova suficientemente a minha audácia, ou como se deva chamar esse meu propósito, de admitir somente as Escrituras. Em suma, como eu sei que eu sou um cristão protestante? Primeiro, você faz parte de uma das 3 grandes denominações protestantes? Se sim, você é protestante. Você faz parte de uma igreja batista ou metodista que segue uma tradição reformada? Se sim, você é protestante. Você concorda com os 5 solas, mas rejeita todo o resto da tradição protestante? Então você provavelmente não é um protestante. Agora, se você rejeita coisas como a Trindade, a inerrância da Bíblia, então, meu camarada, você só não é cristão mesmo.